Olá, bem-vindo, bem-vinda. É exatamente isso. Você precisa aprender como parar de absorver o problema dos outros. Quanto mais você assume o problema dos outros, mais sobrecarregado ou sobrecarregada você fica. Eu não sei se você já percebeu, as pessoas chegam perto de você e vão despejando as dores delas, vão despejando os problemas que elas vivem. Eu vivo isso diariamente. Eu escuto pessoas diariamente. E o fato de escutar pessoas diariamente, às vezes eu acabo levando. Você quer ajudar aquela pessoa e você acaba levando coisas nos seus pensamentos. Você acaba levando coisas nas suas emoções, na sua mente. Você fica com aquilo que a pessoa falou para você. E isso, quando cai no teu coração, faz com que você rumine aquilo como se fosse algo seu, algo que você criou. E não é teu. Fazer essa distinção do que é teu e do que é do outro vai te trazer muitos benefícios. Há pouco tempo agora, eu estava conversando com uma pessoa e ela dizia isso para mim, que às vezes eu não consigo me desvencilhar do problema dos outros. E isso é terrível. Por quê? Porque você entra em quadros de ansiedade, você entra em quadros de cansaço emocional, você entra em quadros que não pertencem à sua própria vida. São coisas que não pertencem a você. E você vai se perdendo em meio ao que é do outro. Às vezes, são pessoas que você convive todos os dias. Às vezes, são pessoas que você se relaciona amorosamente, pode ser marido, pode ser namorado, pode ser noivo. Às vezes é filho, às vezes é filha, às vezes é pai, mãe, avô, avó. Não é que essas pessoas elas querem fazer de você um depósito emocional, mas acabam fazendo porque você não sabe se desvencilhar daquilo que é dessas pessoas e não é seu. À medida em que você aprende a lidar com os problemas que são seus, com os problemas que são dos outros, e se desvencilhar do que não é seu, é aí que você vai conseguir dar uma resposta muito melhor. Você vai conseguir olhar para as pessoas e falar assim, ó, esse problema é teu, esse problema é meu. O que está acontecendo com você, lógico, eu não estou dizendo que você vai falar isso para a pessoa, mas você vai ter aquela percepção, o que está acontecendo com aquela pessoa não está acontecendo comigo. Você vai começar a entender o que é empatia e o que é fusão, porque às vezes, por que isso é importante? Porque às vezes você pega o problema do outro e faz uma fusão com a sua vida. Ou seja, você une aquele problema do outro com a sua vida. Você acaba acreditando que acolher o outro é sentir a dor dele ou sentir a dor dela. E não é isso. Isso acaba trazendo essa confusão para a sua vida, em não saber separar o que é seu e o que é do outro. O que o outro está sentindo e o que eu estou sentindo. Isso não é empatia. Isso é fazer você carregar um peso desnecessário. E veja que as pessoas não estão nem pedindo para você carregar esse peso. Não tem a ver com quem conta as coisas para você. Tem a ver com a maneira que você absorve o que os outros falam para você. É igual aquela pessoa que é assim. Tem gente que faz assim, ó. Não sei se você já se percebeu assim, ou se você já percebeu isso em algumas pessoas. A pessoa, ela chega perto de você como se ela tivesse uma mochila pesada. E ela já não está aguentando mais aquela mochila. O que ela faz? Ela pega a mochila e lança sobre as suas costas. E você não está preparado ou preparada para carregar aquela mochila. Por quê? Porque aquele peso não é seu. Geralmente, quando a pessoa está num treinamento, quando ela está fazendo um treinamento de força, por exemplo, ela precisa ir aumentando a carga aos poucos, porque o corpo precisa ir se preparando para receber aquela carga.
Se coloca uma carga a mais do que a pessoa aguenta, a pessoa não vai suportar, a pessoa vai se lesionar. É assim que acontece. As pessoas chegam perto de você, é como se olhasse para você e falasse assim, burro de carga. Aqui eu posso depositar tudo, e a pessoa vai depositando. Aí você até às vezes se sente assim, eu sou tão prestativo, eu sou tão prestativa, eu sirvo tantas pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas. Eu vou dizer para você, eu gosto também de ouvir as pessoas, eu gosto de ser prestativo para as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, mas se você não tiver amadurecimento, se você não tiver maturidade, principalmente emocional, eu estou dizendo de maturidade emocional, você ser maduro ou madura emocionalmente. Se você não tiver maturidade emocional, o que você faz? Aquele peso é meu. A pessoa vai ficar livre daquele peso, mas eu vou carregar aquilo para mim. Eu vou botar essa mala nas minhas costas porque eu vou tirar das costas da pessoa. É algo consciente? É algo voluntário? Essa ação sua? Não. É algo inconsciente, é algo involuntário, mas é algo que você não está tendo a percepção. Se você não olhar para essa situação com seriedade, e aqui eu digo sobre ser imaturo, por quê? Porque o imaturo, ele não percebe essas coisas. A pessoa, quando não tem maturidade emocional, ela não percebe. Ela vive como uma esponja, e isso pode estar acontecendo com você. Você pode estar sendo uma esponja a receber o problema das pessoas e tá levando tudo isso para casa. Não tem? Às vezes a pessoa... você tá às vezes não, na época que a gente ia para a escola, a gente ia para a escola, levava o dever de casa. Chegava em casa, tinha que fazer aquilo é maçante, aquilo é chato. Você tem que fazer, porque no outro dia ou daqui a 2 dias você tem que apresentar aquilo para a professora. E ela pergunta, às vezes você está fazendo faculdade e isso acontece, às vezes você está fazendo um curso e isso acontece, às vezes você está inserido em alguma realidade que você precisa dar um retorno. É cansativo. É chato, tem coisas que são até necessárias, mas o que não for necessário, não pegue para você. E aí, você precisa perceber se você está ficando, sabe como? É uma pessoa lenta, uma pessoa cansada, uma pessoa sobrecarregada. Você quer saber? Isso às vezes acontece até no ambiente empresarial. Lá onde você trabalha, ou se você é chefe, às vezes você está uma pessoa sobrecarregada e não está sabendo como se desvencilhar das realidades do seu próprio trabalho. Você chega em casa, você que é casado, não consegue nem lidar direito com a tua esposa, tu fica quieto porque tu tá ali na pressão do teu trabalho, porque você não consegue se desvencilhar daqueles problemas. Às vezes você chega em casa com teu marido, você tá ali, seu filho, sua filha está pedindo atenção, você não está conseguindo corresponder àquilo porque você não está se desvencilhando desses problemas que não é seu, que não são seus. Então é preciso olhar para essa realidade com seriedade. É preciso olhar para essa realidade e pensar como eu vou fazer para lidar com essa situação sem absorver. Não é para você... Às vezes você vai ter que deixar de fazer, às vezes você vai ter que eliminar pessoas da tua vida. Às vezes você vai ter que chegar para a pessoa e falar assim, sendo sincero contigo, tudo que você traz para mim, eu não consigo me desvencilhar. Eu não consigo ficar leve com aquilo. Porque eu pego o seu problema e levo para casa. E deixa eu dizer uma coisa para você, isso é espiritual, tá? Às vezes a pessoa traz aquele jeito de ser, ou a pessoa encara a vida de uma maneira pesarosa e ela transfere para você. Aí, você carrega pedras que não são suas. Você fica uma vida inteira carregando coisas que não são suas. Você transfere isso para os seus. Às vezes aqueles que convivem com você, que você ama até, você não sabe lidar com essas coisas, você transfere para essas pessoas. Eu queria compartilhar com você aqui 3 passos, 3 possibilidades de você entender como se desvencilhar dessas coisas. Porque, óbvio, eu poderia aqui dizer para o que eu trouxe até aqui nesse vídeo já te dá um norte, mas eu quero te trazer 3 ferramentas, 3 possibilidades,
3 realidades concretas para você olhar para isso e falar assim, já sei, vou fazer isso. Vai vir aquela pessoa na sua cabeça, já sei, isso aqui que eu preciso fazer. A primeira coisa é você reconhecer. Reconhecer o quê? Quando alguém compartilhar algo com você, você vai prestar atenção. A pessoa chegou para compartilhar com você. Você vai fazer a seguinte pergunta, né? Lógico que você não vai perguntar para a pessoa, você vai se perguntar: isso é meu? Caramba, isso é meu? Isso que essa pessoa está me contando é meu? Ou é dela? Respira, a pessoa está até falando, você está naquela pergunta silenciosa, entendendo o que a pessoa está falando, você está raciocinando, você vai falar assim: isso é meu? Isso aqui não é para mim. É um filtro que você vai ter, você vai começar a filtrar. Para isso, é preciso ter esse reconhecimento, você reconhecer que se aquilo é seu. Pode até acontecer daquilo que a pessoa está carregando e compartilhando com você, você tenha também. É algo que te alcança, é algo que te afeta, é algo que te deixa emocionalmente abatido ou abatida. Mas o fato da pessoa estar contando para você, é preciso você reconhecer que aquilo que ela está contando é dela e não é seu. É aí que você começa a filtrar o que é seu e o que é do outro. Quando você consegue alcançar esse filtro, você vai para casa carregando o que é seu, não carregando o que é dos outros. Então, faça essa pergunta silenciosa. E aí você vai perceber, caramba, isso aqui é meu? Eu estou no lugar certo? Eu estou com o sentimento certo? Eu estou com o pensamento certo? Para que você não pegue o pensamento dos outros. Essa é a primeira ferramenta, você reconhecer o que é seu e o que é do outro. Segunda coisa, acolher sem carregar. Eu acolho aquilo que a pessoa fala. Eu acolho aquilo que a pessoa é. Eu acolho como a pessoa chega para mim. Você pode até, às vezes isso acontece, a gente diz palavras de apoio para as pessoas. A gente diz até, eu vou orar por você, eu vou rezar por você, eu vou estar com pensamentos positivos para você. Isso tudo pode acontecer. Mas tudo isso precisa acontecer de uma maneira que você acolha a pessoa sem carregar aquilo que é dela. Fica com isso fixado na sua mente. Você acolhe sem carregar o outro. Você não tem que carregar nada do outro. Pode ser seu irmão, pode ser sua irmã, pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Pode ser quem for. Eu queria contar uma coisa para você, porque depois que isso acontece, você começa a pegar aquela mala que não é sua, que eu fiz uma analogia com você em alguns momentos anteriores, e devolver à pessoa. Isso aqui é teu, tá? Você começa a entender, cara, isso aqui não é meu não, isso aqui é teu. E eu, quando a minha mãe era viva, eu sempre fui muito de acolher a minha mãe, de acolher as dores dela, e eu fiz muito isso com ela, e eu não fiz isso por maldade, mas eu queria que minha mãe ficasse bem. E eu acabei não ficando bem. Não tem culpado aqui. A minha mãe, ou eu, não é culpado. Eu não tinha maturidade emocional para entender que aquilo que minha mãe estava vivendo, por exemplo, junto ao relacionamento dela com meu pai, não era meu. Eu fiz o quê? Eu fui absorvendo aquilo e criando repulsas com meu pai. Por quê? Porque eu absorvi, eu não soube acolher sem carregar. Eu fiquei carregando aquilo, carregando. Aí, acolher, sempre precisamos acolher, mas a gente não tem que levar as pessoas nas nossas costas. Não, eu não preciso assumir a caminhada do outro, eu não preciso assumir a vida do outro. Tem pessoas que precisam passar pelas dificuldades próprias da vida dela, e está tudo bem isso. Você não é o salvador da pátria, você não é o salvador do mundo. Nós não vamos salvar as pessoas dos seus abismos, dos seus afogamentos espirituais, dos seus afogamentos nos relacionamentos. Nós não vamos salvar as pessoas. Veja, mesmo que você absorva, carrega o problema dos outros, não vai resolver a vida dessas pessoas.
Não adianta, você não vai resolver, eu não vou resolver. Portanto, que eu não consegui resolver os problemas da minha mãe, como também não consigo resolver o problema das pessoas. Hoje eu posso dizer para você que eu adquiri maturidade em relação a isso. Eu posso ouvir a pessoa que for. Hoje eu consigo ouvir a pessoa que for, quem for, com o problema que for. Há pouco tempo eu ouvi uma pessoa falando sobre o problema do marido dela, que ela queria o marido dela de volta, que ela estava com medo do marido se suicidar, de fazer uma besteira. Eu ouvi aquela mulher e entendi que aquilo não era meu. Ou seja, eu acolhi o que ela trouxe, mas não carrego e não vou carregar. Eu já tenho os meus problemas, eu já tenho as minhas neuroses, eu já tenho os meus desafios e eu estou enfrentando todos eles. Agora, se eu pegar de mais pessoas e trouxer para a minha vida, aí eu vou ficar sobrecarregado. E a terceira ferramenta, criar um ritual de descarga emocional. Como que você vai fazer isso? Depois que você tiver uma conversa com algumas pessoas, ou até aquelas pessoas que trazem realidades um pouco mais pesadas para você, você vai respirar fundo. Caraca. Escreva num papel. Ou vai fazer algo que espareça. Uma caminhada, vai fazer um treinamento, vai fazer uma corrida. Se você está percebendo que está absorvendo o problema dos outros, tá? É muito focado esse vídeo aqui. Eu estou te apresentando ferramentas, mas para você que ainda não consegue se desvencilhar do que é do outro. Então, você percebeu que saiu de perto da pessoa. Caraca, pesada emocionalmente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela dizia assim para mim, eu conversei com uma pessoa, com fulano de tal, e eu saí da conversa pesada. Lógico, pô, lógico. O que você fez? Você foi somente uma esponja. Que a pessoa falou, a pessoa nem falou para você que era para você absorver o problema dela. Ela foi falando e você foi achando que estava sendo empática. E às vezes a pessoa fala assim, eu tenho empatia. E as pessoas, a empatia é sentir a dor do outro. Aí você pega aquela dor do outro e leva para sua vida. Aí aquilo faz mal a você. Tá entendendo? Não é para você absorver isso. Por isso, criar esse ritual de descarga emocional é você fazer o quê? Pô, caramba, eu vou respirar fundo, vou fazer uma oração, ou eu vou fazer um exercício físico, ou eu vou ouvir uma música, ou eu vou desfocar daquilo para que a minha saúde emocional esteja bem. Senão você vai pegar o que é do outro. Isso vai te treinar, vai treinar a sua mente, vai treinar a sua alma para você se manter livre. Isso é um treinamento. Além de você, de repente, usar o treinamento físico para se desvencilhar disso, você treinar o seu corpo, você colocar o seu corpo em movimento, você vai estar treinando a sua mentalidade para não absorver o problema que é dos outros. Tá entendendo? Você vai começar a pensar assim, poxa, a vida já tem muitas dores. A vida não é fácil. Eu não vou ficar pegando o problema dos outros, não. Na moral, não vou ficar pegando o problema dos outros, não. Eu não vou ficar carregando o que é dos outros, não. Aí você pode me dizer assim, mas o que eu vou fazer? Às vezes é meu marido. O que eu vou fazer? Às vezes é minha esposa. Vai acolher, pô. Vai acolher. Vai amar. Principalmente se for uma pessoa que mora com você. Vai amar, vai cuidar. Sim, mas imagina só. Se essa pessoa que mora com você carrega todas as dores, e você pega as dores dessa pessoa e você traz para você até impede essa pessoa de amadurecer. Pode ser um filho seu. Geralmente, as mães elas fazem assim. Ah, não, meu filho não. Meu filho eu posso passar por tudo, mas meu filho não. Eu posso passar por tudo, mas meu marido não. Eu posso passar por tudo, mas minha esposa não. Tem que passar, a pessoa tem que passar. É verdade, a pessoa precisa passar por isso. A pessoa precisa passar pelas dificuldades e ela criar recursos para sair daquilo. Se você se antecipa e não deixa a pessoa passar pelas dificuldades próprias da vida dela para ela amadurecer,
você tira a possibilidade dessa pessoa de amadurecer. E ela vai se manter na infantilidade. Então, nesse vídeo de hoje, eu trouxe aqui, eu esbocei aqui, coisas simples que você pode fazer para se desvencilhar do que não é seu. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários como que é isso para você. Você costuma carregar os problemas dos outros? Você costuma pegar os problemas dos outros e levar para a sua vida, e você está vendo que a sua vida às vezes está empatada, tá paralisada porque você fica sofrendo o que é do outro e acaba não resolvendo o que é próprio da sua vida, né? O que é seu. E eu espero que esse vídeo possa trazer para você, dentro dessas ferramentas, dessas possibilidades que eu trouxe aqui, possa trazer para você mecanismos para que você consiga ouvir as pessoas quando for necessário, mas não ficar com aquilo que é do outro. Ficar somente com aquilo que é seu. Grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Nós nos vemos por aí no próximo vídeo. E eu espero que possa contribuir com a sua vida. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Valeu.